qual é a ideia, Luiz Fabiani, do lateral direito? Porque pensaram em Igor Vinícius, graças a Deus que não vai ser. Então, quem é esse jogador? Aonde ele veio? Por que ele veio? E qual é a ideia? Vamos lá, primeiro que o Corinthians deve se desfazer do Léo Maná, deve ser emprestado nessa janela de transferências para ganhar rodagem e voltar futuramente. Que deveria ter sido feito antes, né? Exato, foi o que eles fizeram com o João Pedro Tchoca, por exemplo, que já voltou como uma peça útil para o elenco, embora não jogue tanto. O Davi Pastor, ele joga no Farense de Portugal, time que foi rebaixado agora para a segunda divisão portuguesa. Legal. No Brasil, ele jogou profissionalmente na Ferroviária. O que foi? Rebaixado? Foi, o time dele foi rebaixado para a segunda divisão portuguesa. O Corinthians está observando Fazer companhia ao Hector. Fazer companhia ao Hector. O Hector é Toreira, não é jogador. Mas em defesa a essa situação, o Hugo Souza também foi rebaixado em Portugal, né? Jogando no Chaves. Então, às vezes, isso pode ser um sinal, não necessariamente é um sinal tão negativo. É um sinal que nós temos tudo quebrado. Mas o nome eu já trazia, pelo nome eu já trazia. Davi Pastor. Davi Pastor, pô. Um jogador de força, pelo que eu pude tá ele aí, ó. Ele tem contrato com o Farense. Ele é brasileiro. Não sei, mas da onde que ele é daqui? De cidade, eu não sei. Paulista, o que ele é? Mineiro. Jogou na Ferroviária. Então, será que é paulista? Ele tem contrato com o Farense até 2027. O Corinthians está observando para ver se ele consegue rescindir em Portugal ou se consegue abrir negociações por um empréstimo com o jogador. Então, pode ser uma novidade, mas se não for ele, vai ser outro, porque o Corinthians quer sim um lateral direito nessa janela. E isso você enxerga, Luiz Fabiani, por falta, quer dizer, do que o Júnior tem, o que ele viu em relação a colocar o Félix Torres, né? E vai ser titular. Aí você pega o Igor Coronado, que parece que também pode sair. O Dorival Júnior já enxergou tudo isso? Então, no seu ponto de vista e naquilo que você tem de informação? Eu acho que o Dorival colocar o Félix na direita gera uma espécie dele passar um recado de, eu tô sem opções aqui para lateral. O Léo Maná não tá pronto ainda, o Mateuzinho não é um grande defensor. Mas mais ou menos o que o Abel Ferreira colocou o zagueiro de centroavante, né? Benedetti. Lembra? É basicamente um recado para a diretoria do tipo, eu tô precisando. A prioridade 1 do Corinthians na janela não é nem um lateral, é um ponta, um atacante de beirada. O Dorival já tinha deixado isso claro também nas coletivas e não à toa ele faz essa mesma situação na ponta. O último jogo do Corinthians em casa foi contra o Vitória, que o ponta direita, se vocês lembrarem bem, foi o José Martínez. Então já é um sinal que o Corinthians não tem esse cara de um contra um para jogar na beirada. Essa é a principal... o principal foco do Corinthians para a janela é esse, a beirada do ataque. Qual é a informação que você tem em relação ao Memphis, do Besiktas, e também a informação que você tem do Garro, por favor, Luiz Fabiani? Sobre o Memphis eu não tenho uma informação, mas eu trago aqui o que os jornais da Turquia a verdade publicaram. É isso mesmo. Isso. Desculpa, Luiz. O Corinthians ele não foi notificado sobre esse interesse nem nada, mas o que eu posso falar é sobre o que está no contrato do Memphis, que é a multa rescisória. 150 milhões de reais para clubes do Brasil, 10 milhões de euros para clubes estrangeiros e 5 milhões de euros se ele quiser rescindir por conta própria. Não quiser se mais ele quiser sair, ele paga 5 milhões e acabou. 5 milhões de euros, exato. Para os clubes estrangeiros, essa multa de 10 milhões de euros é 50% para o jogador e 50% para o Corinthians. Então, na melhor das hipóteses, que o Corinthians perder o Memphis, o clube vai embolsar 5 milhões de euros no negócio. E do Garro, meu querido Luiz Fabiani? O Galo estava descontente com algumas situações no Corinthians, nessa reta final do tratamento da lesão. Ele autorizou o empresário dele a buscar alternativas fora do Brasil. Alternativas que vão pagar a ele um salário mais significativo do que ele tem no Corinthians hoje. Mas o Corinthians já tomou ciência dessa situação e contorna com o Garro a possibilidade de saída dele. O Fabinho Soldado já se reuniu com o Garro em 2 oportunidades para expor o projeto do clube, que o clube conta com ele, e o Corinthians tenta contornar essa situação para ele não sair agora, até porque ele praticamente não jogou em 2025. Em relação ao Igor Coronado, daquilo que a gente está lendo, e você que tem as informações, você que é um baita de um repórter... O Coronado ele tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro, então isso já abre a possibilidade que ele defenda outros clubes da Série A nesse ano. Ele ficou fora dos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, relacionado, mas não entrou, justamente quando estava em vias de completar os 7 jogos que o impossibilitariam jogar por outro time da Série A do Brasileiro. O Coronado não quer ficar no Brasil. Se for sair do Corinthians, ele quer voltar para a Arábia Saudita. No Brasil, realmente só joga no Corinthians, tem contrato até fevereiro de 2026, então resta pouco tempo. Acho difícil que o Corinthians renove com esse atleta, visto que ele mostrou enquanto esteve no clube, mas de fato o Coronado é um jogador que está como negociável para essa janela. Para mim o pior de tudo aí é o Memphis ou o Garro. O Memphis ou o Garro?
Não, o Memphis, o Corinthians não tem muito controle da situação. É verdade. Né? O Garro, acho que é uma situação complicada para sair, porque tem multa, tem contrato, é difícil sair. Agora, com relação ao Memphis, eu acho difícil ficar. Difícil ficar com toda essa condição, pela exposição dele, né, voltando para a seleção, sendo destaque, fazendo gols. Acho muito complicado o Memphis se manter no Corinthians. E lembrando que o Corinthians recusou 25 milhões de euros pelo Garro no começo do ano do Zenit da Rússia. Então, se for para o Garro sair, o Garro tem a multa alta, o Corinthians vai fazer dinheiro. O Breno Bidon também pode sair? Ainda não tem uma proposta oficial pelo Breno Bidon. A única que chegou foi em janeiro, do 15, Brighton, né? Na Inglaterra, de 15 milhões de euros. À época, a diretoria, ainda comandada pelo Augusto, o pedido era 30. Passou o tempo, eles reconheceram que não dava para pedir tanto pelo Bidon. Então, imagino que uma negociação fique por volta dos 20 milhões de euros, mas nessa janela ainda não chegou nada.